a todos que nos acompanham, o nosso cordial boa noite. Nós somos a equipe da Escola de Pais de Anápolis e estamos aqui atendendo o gentil convite da Pastoral da Criança da Paróquia de São Sebastião, a quem agradecemos a oportunidade de podermos nos dirigir à comunidade e falar um pouco sobre a família. A Escola de Pais é uma entidade educativa que está presente em Anápolis há 39 anos, sempre trabalhando em prol da família. O nosso trabalho é um trabalho voluntário e eu tenho o prazer de, nesta noite, estar aqui com minha esposa Leide, com os companheiros e amigos da Escola de Pais, o Manuel Sérgio e também a Gisele, a quem agradecemos o convite de nos acompanhar nesta noite. O Manuel Sérgio, casado com a Shirley, que também, nossa colega da Escola de Pais, que não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando neste momento. E para que todos possam conhecer um pouco melhor o que é o nosso movimento, nós queremos apresentar um vídeo para que todos possam conhecer o tamanho e a importância da Escola de Pais, pois ela está presente em todo o Brasil. Vamos, então, conhecer um pouquinho do que é a Escola de Pais. Ao longo do tempo, a educação no Brasil vem enfrentando muitos problemas. Mas, além de reclamar, o que mais estamos fazendo para melhorar este cenário? Será que os desafios começam e terminam só dentro da escola? E o papel da família, da sociedade? Foi refletindo sobre tudo isso que, em 1963, um grupo de pais se reuniu comum, a preocupação com a formação dos filhos. E perceberam que isso era a chave para famílias mais sólidas e mais unidas. Pais devidamente preparados para orientar seus filhos e, mais que isso, para servirem de exemplo para eles e outros pais. A Escola de Pais do Brasil atua em escolas, empresas e junto à comunidade em geral, dialogando com famílias que já têm ou pretendem ter filhos, tendo como objetivo formar verdadeiros cidadãos. Cidadãos têm melhor desempenho escolar e entendem com mais clareza seu papel na vida. Uma sociedade melhor precisa de famílias melhores, em sintonia com seus deveres cívicos, religiosos e sociais. A escola não é um organismo independente da família. Ela complementa o papel da família, dando informação. Para cumprir seu papel de apoiar a família na construção da criança, a EPB desenvolveu uma ampla experiência. Com atuação em vários estados, ela entendeu as diferenças regionais de cada pedaço de nosso país continente. A EPB construiu alianças com organizações internacionais como a Federação Latino-Americana de Escola de Pais e é filiada à Federação Internacional para a Educação de Pais da França. A EPB atua exatamente no ponto decisivo do futuro da educação, a família e os pais dos cidadãos que queremos formar. Defendendo valores essenciais como a família, a seriedade, o civismo e a disciplina, apoiados no amor de Deus e dos pais. Estamos presentes em colégios, paróquias, empresas, clubes e centros comunitários, cumprindo nossa missão: preparar pais, futuros pais e agentes educadores para formar verdadeiros cidadãos. Amparada por pilares como a sustentabilidade, o foco em parcerias, a valorização e comprometimento das famílias, a ética e a transparência. Seguindo o exemplo de São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. EPB, Escola de Pais do Brasil. Conheça nosso trabalho, apoie nossa iniciativa, seja parte de nosso grupo. EPB, Escola de Pais do Brasil. Como viram, a Escola de Pais está aí atuante em todo o nosso Brasil. E aqui em Anápolis, como surgiu? Em 1981, através do trabalho abnegado
de casais cristãos, conheceram a Escola de Paz e a trouxeram para Anápolis. E desde então, nós temos trabalhado na comunidade, sobretudo com o trabalho voltado para as famílias. Nós fazemos o trabalho nas escolas, nas comunidades, através do curso que a Escola de Paz ministra, com o propósito de ajudar os pais a educar melhor os filhos. A nossa proposta é debater, é discutir os melhores caminhos para a família educar os filhos, melhor educar os filhos e sermos mais felizes. E assim, a Escola de Paz construiu, ao longo desses 39 anos, uma página inestimável aqui na cidade de Anápolis. Nós temos hoje uma sede própria que fica no bairro Anápolis City, onde nós fazemos todas as quartas-feiras a nossa reunião de trabalho. Essa reunião é realizada à noite, às 19h30, em que nós, os membros da Escola de Paz e a comunidade também é convidada a sempre discutir um tema, estudar um assunto que seja pertinente à educação familiar e à educação dos filhos, para que nós todos, através de um trabalho de aprendizado constante, possamos estar atuando e, assim, construir famílias melhores em Anápolis. Todo ano também fazemos na cidade um grande evento, que é o nosso seminário regional. Este seminário nós fazemos normalmente num grande auditório, em que nós trazemos palestrantes de renome nacional para que tragam experiências e conhecimentos para compartilhar com as famílias de Anápolis. Por ocasião desses seminários, nós editamos uma revista. Eu trouxe aqui, como vocês podem ver na mesa, alguns exemplares. Esta revista é distribuída por ocasião do seminário, gratuitamente, a todos os participantes. E nela, na revista, nós trazemos assuntos educativos em que a família pode estudar, compartilhar e, assim, ir aprofundando o conhecimento para que nós possamos, assim, ter mais informações. Também a Escola de Paz, na sua sede, lá no Anápolis City, fizemos uma parceria com a paróquia de São Francisco de Assis e a Escola de Paz, todo domingo, empresta a sua sede, o seu salão, para que a comunidade São José, que é uma capela da paróquia São Francisco, celebre ali a sua missa dominical. Então, na nossa sede, todo domingo, às 10 da manhã, nós temos uma missa sendo celebrada lá nas nossas instalações. Assim como também disponibilizamos a nossa sede para outros movimentos cristãos que ali fazem suas reuniões, seus eventos, sempre com o propósito de trazermos assuntos e temas pertinentes ao crescimento da família. E assim, vamos construindo a nossa história em Anápolis. Uma história que começou lá em 1981, com o nosso querido casal Cleia e Fontoura, Raimundo Fontoura, Fontoura já falecido, Raimundo Fontoura Dutra, uma pessoa bastante conhecida na cidade de Anápolis, que trouxe a Escola de Paz e que convidou Norival e Irani para serem os primeiros presidentes. Norival e Irani, inclusive, está nos acompanhando neste momento, e são um casal pioneiro, e temos aqui um exemplo do que é o trabalho voluntário. Nós estamos aqui, nesta noite, com essas pessoas que são voluntárias, assim como temos o nosso grupo que está nos acompanhando nessa noite. Hoje nós somos mais de 30 voluntários que fazemos o nosso trabalho aqui na cidade de Anápolis. Então, toda a comunidade, convidamos vocês a conhecer um pouco mais da Escola de Paz do Brasil, seccional de Anápolis. E, para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui debatendo esses assuntos educativos. E sabemos que toda família, neste momento, passa por uma situação diferente, não é? Quem é que não está um pouco apreensivo? Quem é que não está um pouco angustiado até com esses momentos que nós vivemos no nosso Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, com esse problema da pandemia, do isolamento social? Então, as famílias, de repente, foram chamadas, foram
praticamente confinadas aos seus lares, as crianças não estão podendo ir para a escola. Então, muitas angústias, muitos problemas surgiram aí. A gente sabe pelo noticiário que o isolamento social trouxe muitos problemas, como o problema aumento da violência doméstica, o problema do castigo às crianças, até mesmo relatos de violência sexual contra crianças. Então, isso um efeito extremamente negativo da pandemia. Mas, por outro lado, a maioria das famílias tem aproveitado muito bem esse momento. Aproveitado no sentido de trazer mais aconchego, trazer mais aproximação, uma melhor convivência entre pais e filhos, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre avós e netos, enfim, toda a família irmanada no propósito de conviver melhor. Mas a gente sabe que esse período de isolamento social tem trazido, às vezes, muito estresse para as famílias, não é? E eu queria saber da Gisele, como ela vê esse momento da família. Você acha, Gisele, que o isolamento social tem trazido problemas para as famílias? Olha que a Gisele é uma jovem, casada, apesar de ser novinha, como vocês estão vendo, ela já tem 3 filhas e tem convivido, além das filhas, com o esposo, não é? Então, é uma pessoa que pode nos falar muito bem de como ela está vivenciando esse momento na sua família. Boa noite. Na verdade, para mim, essa fase de pandemia tem sido um momento de adaptação, de muito aprendizado, e eu acredito que eu tive uma forma de adaptar com a minha família. Cada filho tem uma particularidade. Eu acho que é importante a gente trazer isso para dentro da casa da gente. Eu tenho uma filha que ama estudar, uma outra que odiou o sistema online e a outra que faz de vez em quando. Então, eu acredito ser muito difícil chegar perto da perfeição. Quando o Francisco falou comigo hoje ainda, Gisele, vamos lá para falar um pouco do que você está vivendo, da sua experiência, né? Eu falei, olha, eu não sou o modelo ideal. Não é o modelo que se espera de liga a aula da criança em tal hora, desliga em tal hora. Eu adaptei. Eu acho que isso foi importante para a minha família. Eu acho que é importante para a família de cada um não seguir o projeto do modelo certo. O certo é o que é melhor para vocês. Para mim, a adaptação realmente foi voltada para entender o formato de cada uma das minhas filhas e adaptar com elas o que dá certo. Uma aula online realmente não funcionou com ela. Então, assiste um pouquinho, estuda um pouquinho ali e levando a vida um pouco mais leve, porque de estresse já tem muitas informações do lado de fora, né? Então, a gente tentar trazer para dentro de casa. Não tem estresse? Tem muito. Foi um formato que eu achei de diminuir um pouco isso. Muito bem. Gisele, a gente tem visto também pela mídia que, às vezes, famílias têm tido dificuldades em fazer os filhos acompanharem as aulas online. Inclusive, casos até de situações realmente preocupantes, como, por exemplo, crianças que estão ficando desequilibradas, com síndrome de pânico, com situações realmente conflituosas. O que você acha disso? Como que as mães e pais que nos acompanham hoje poderiam tratar isso de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais suave, para que esta pressão não se transmita para os filhos e os prejudiquem? Na verdade, ao invés de estudarem, podem até estar prejudicando, não é? Isso. Também falando um formato meu que não é o certo. Eu acho que cada forma não é o certo, talvez, para uma outra pessoa, né? Não estou criticando, mas eu estou falando que eu acredito que é melhor perder conteúdo programático, às vezes, do que perder a sanidade mental. Para nós, mães, é muito difícil. Está muito difícil também para os professores. Aliás, santos professores, né? Que agora a gente pode observar como os professores
tem que lidar com muitas situações que agora a gente, dentro de casa, é que percebe os comportamentos dos nossos próprios filhos, que às vezes a gente achava, fica 4 horas lá com o professor e está tudo bem. Então, realmente, é muita dificuldade que os professores enfrentam. E nós também, de estar ali ensinando, porque criança, quando está com mãe, não é o mesmo formato de aprender, é diferente. Mas eu acho que de tudo é conseguir o equilíbrio, é entender o formato de cada um, é trabalhar com mais aceitação e menos julgamento. O meu jeito é esse, o jeito da outra mãe é diferente, mas a gente também aceitar o jeito do filho, porque às vezes a gente gosta de estudar e tem facilidade, mas o filho tem dificuldade. Então, deixar um pouco mais leve para eles também, para tornar mais leve dentro de casa, no geral. Com certeza. E ainda sabendo que, se o ano letivo for perdido, e a criança passar desse ano letivo bem, o ano que vem ela pode perfeitamente recuperar. Como a gente vê na escola pública, que muitas crianças, às vezes, não têm acesso à aula virtual. Não é? Então, a gente sabe que, realmente, esse ano de 2020 tem sido um ano de aprendizado para todos nós. Pois é, Gisele, e como tem sido, na sua casa, a administração do tempo, já que a família agora está mais junta? Você tem brincado mais com suas filhas? Vocês têm feito tarefas domésticas juntas? Essa experiência tem sido enriquecedora para você e seu esposo? Poderia compartilhar conosco? Sim. Como tem sido, né? Sim. Para ser sincera, a tarefa doméstica está reinando, porque coloca a criança para lavar vasilha, coloca a criança... Então, assim, a minha opinião também ainda é aquela que a criança tem que participar, não só das brincadeiras, mas também do serviço de casa. Então, assim, minha filha falou, mamãe, eu queria aprender a fazer crochê. Eu falei, ótimo, está na hora de aprender a fazer um crochê. Ela tem 11 anos. Ela vai para a cozinha, ela lava as vasilhas, ela tem que cuidar dos próprios sapatos, então ela pode aprender a fazer comida. Eu acho que é um momento assim da gente também ensinar os afazeres do dia a dia, que para eles não são pesados, né? Para estar participando também. Mas numa regra geral, eu acho que fazer com regras, com amor, com aceitação e aceitação da gente. Eu falo como mãe, nós às vezes pensamos, eu estou muito falha, a gente se enche de culpa, eu não fiz aquilo direito, eu não segui o cronograma direito. Gente, não tem o direito, tem o seu, e o seu é o certo. Então, 2 símbolozinhos que eu queria trazer, mais e menos. Mais aceitação, menos julgamento. Julgamento conosco mesmo, como mãe. Eu consegui fazer só isso hoje, tudo bem, amanhã eu faço mais um pouco. E trazer essa aceitação para dentro do próprio coração, a gente se aceitar mais como mãe nas nossas limitações e aceitar mais os nossos filhos nas limitações deles. Trazer um equilíbrio. Eu acho que esse mais e esse menos vai trazer esse equilíbrio para dentro da nossa família. Não é que não vai ter estresse, não, vai sempre ter. Nós somos seres humanos e falhos, mas até aceitar nossas falhas é muito válido. Então, isso basicamente é o que eu queria trazer, o mais e o menos. Muito mais aceitação, muito menos julgamento. Que ótimo, Gisele, é isso mesmo. E a gente sabe que, certamente, não tem sido fácil para as famílias, mas como podemos ver, de uma maneira simples, suave, a gente pode enfrentar e passar muito bem por esse período e tirar os proveitos positivos que nós podemos obter deste momento. E, sem dúvida, o papel do pai, o papel da mãe é fundamental neste momento, porque, afinal, o casal, pai e mãe, são os líderes da casa, são aqueles que comandam o dia a dia ali da casa. E a gente sabe que o trabalho da pastoral da criança é observar, é zelar pelo bem-estar da criança, principalmente aqueles que não têm essa estrutura tão adequada, mas no lar o papel de pai e mãe é fundamental, né? Às vezes nem todos têm pai ou não tem a mãe presente, mas a escola de pais é uma entidade
que procura valorizar, procura trazer a importância do papel do pai e da mãe. E eu gostaria, inclusive, nesse momento, de chamar a participação do Manuel Sérgio. Porque ser pai é uma tarefa extremamente importante. Eu perguntaria ao Manuel Sérgio, o que significa, Manuel, ser pai? Francisco, eu estava entrando aqui na paróquia de São Sebastião e sabendo que ia falar sobre a importância da figura paterna na família. E me veio na mente o dia do meu casamento, quando o padre perguntou para mim e para a Shirley se nós estávamos dispostos a educar na fé os filhos que porventura Deus nos entregasse. E nós respondemos sim. Só que nós não tínhamos consciência naquele momento da dimensão desse sim, o tanto que era grandioso. Porque ser pai, para mim, particularmente, é algo que me fez crescer muito como ser humano. Quando os meus filhos nasceram, a nossa primeira filha nasceu, eu vi a dimensão da obra divina na vida. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a vida. Eu acho que é o dom maior que Deus nos deu, é a vida. E depois do nascimento dos meus filhos, eu valorizei mais ainda, porque eu estou participando também, colaborando com Deus na continuidade da sua criação, porque nós também fazemos parte de toda a natureza, e nós humanos também estamos aí incluídos. E a figura do pai na família, para mim, eu fico até emocionado de falar muito de pai, porque quem me conhece sabe o tanto que eu valorizo a família, o tanto que eu gosto de falar de família, porque eu acho que é através disso que a gente pode construir uma sociedade muito melhor. A gente não precisa de tanto poder financeiro nem material para a gente construir o ser humano. E quando os filhos da gente nascem, Deus nos entrega a joia um pouco meia bruta e fala assim, lapida para mim. E essa é uma grande responsabilidade que me fez ser uma pessoa, reconhecer mais o divino. E foi através da paternidade que eu vi o tanto que é importante o bem-estar da família. Eu acho que a figura paterna ela tem uma importância enorme para a família. Eu vejo que ser pai, para mim, é algo assim divino. Os filhos, para nós, hoje nós já somos avós, né? Passamos por muitos anos de experiência de vida. Então, a paternidade é uma grande importância. E eu vejo que a gente não dá conta de criar nossos filhos sozinhos, sabe? A gente fica, quando os nossos filhos nasceram, fala, e aí, como que vai ser? Que quando o padre falou que Deus ia nos mandar alguém para a gente educar, ele não deu uma cartilha. Ele só falou se nós aceitávamos, e nós prontamente aceitamos. Mas nós confiamos não só em nós, mas principalmente em Deus, para que eles nos dessem um caminho. E nesses caminhos de nossa vida apareceram muitas coisas boas, muitas pessoas importantes. Na própria igreja que a gente participa, na nossa comunidade, e através dos amigos também da Escola de Paz. Eu sempre falo que a família que nós temos hoje, o sucesso nosso não é só meu e da Chile, é de muitas pessoas que passaram por nós. Os companheiros da Escola de Paz, os companheiros da nossa paróquia, pessoas que têm os mesmos ideais, os mesmos princípios, que valorizam a vida. Então, isso que me deixa feliz por ser pai. E hoje, como avô, eu vendo os netos brincando na minha casa, é uma dádiva de Deus que eu fico pensando como é bom, como foi bom eu abrir espaço para que Deus me desse a oportunidade de ser pai. E isso é enriquecedor, não tem como a gente valorizar isso em termos materiais, porque é fantástico ser pai. Tem muitas obrigações, lógico, né? Ser pai também tem muitas exigências. A gente fala que pai não tira férias, realmente não tem. Meus filhos hoje são todos casados, mas não deixa de nos dar aquelas preocupações de todos eles, como é que eles estão, como é que eles vivem, né? A família deles, mas graças a Deus, todos estão
estruturados. Mas isso me deixa muito alegre, né? Porque não tem valor maior do que você ver seus filhos caminhando nos princípios do bem. Muito bem, Manel. Você citou aí dos benefícios, da felicidade, né, da paternidade, e todos os pais que nos acompanham, eu tenho certeza que viram aí nas suas palavras o tanto que é recompensador nos dedicarmos à paternidade. Mas você falou também no final aí que não é fácil, que tem as dificuldades, não é? E quais os principais desafios que você acha, Manuel, de ser pai? Porque se os desafios estão aí, eu acho que você poderia nos dar algumas dicas aí dos desafios, de como os pais podem superar esses desafios. Olha, um dos grandes desafios que eu vejo na paternidade e na maternidade também é a coerência de vida. Eu sempre acho que a gente tem que ser o máximo coerente possível naquilo que a gente fala, naquilo que a gente quer que aconteça nas nossas atitudes. O exemplo, ele fala muito mais do que a teoria, do que as palavras. E hoje em dia, mais ainda, né? O exemplo ele é primordial, porque os conteúdos hoje, os nossos filhos, eles vão no Google e muitas vezes sabem primeiro do que nós. Então, nós precisamos, primeiro, sermos referência. Eu sempre falo isso. Os filhos precisam da referência. Para que norte que nós queremos. Então, a família, o pai e a mãe precisam saber para onde que nós queremos levar a nossa família. E os filhos precisam perceber isso. Então, essa referência de vida, esses valores que a gente acredita, que você não encontra no Google, que você não encontra na escola, são os valores que são alicerce para a formação da pessoa humana, a ética, a moral, a honestidade, a responsabilidade, o dever do cidadão, porque hoje nós vemos muito que as pessoas acham muitos direitos, mas muitas vezes esquecem dos deveres. Então, a segurança que os nossos filhos precisam, principalmente na figura paterna, que é aquela figura que mostra para o filho a realidade do mundo. Né? Porque a mãe, a gente sabe, por mais que ela também participe da vida financeira, do trabalho lá, a mãe sempre tem aquele lado materno, aquele lado amoroso, carinhoso. E o pai é aquele que mostra para os filhos os caminhos, as dificuldades que a vida, porventura, venham trazer para eles. Então, os filhos precisam saber que eles estão indo no mundo, estão indo para a vida, mas se eles precisarem, tem alguém que pode dar aquela segurança, aquele apoio, aquele suporte que eles precisam. Com certeza. E eu acho que a figura paterna é muito isso. Manuel, e você acha que lá em casa é tudo deixar por conta da esposa? Ou o pai também tem uma participação efetiva na educação, no desenvolvimento dos filhos? Como que você vê essa participação do pai na evolução da família? Eu hoje vejo com muita alegria. Eu vejo muitos casais jovens que o pai tem uma participação, não é ajuda, que a ajuda não é obrigação. Ele tem a participação de saber que ele também é responsável pela educação dos filhos, os limites que tem que ser colocados dentro da sua casa. E você falando de pandemia hoje com a Gisele, eu me vi muito, porque hoje eu participo muito mais efetivamente dos afazeres domésticos, né, do que antes, apesar de que eu já tenha evoluído muito, né? Nesses 42 anos de casado, eu tenho evoluído muito e tenho muito assumido aquela parte que me cabe, né? Mas nessa pandemia isso foi mais acentuado, né? Mas o que eu fico feliz é em saber que os jovens hoje eles têm uma participação muito efetiva com relação à responsabilidade do lar em todos os sentidos. Eu vejo isso nos meus filhos, os filhos dos meus amigos, né? Os filhos de você, que agora te deu um neto, né? A gente vê como que os pais ficam acordados. Eu estou agora com 6 netos lá em casa e eu vejo que o meu filho dá um apoio fantástico. Eu fico até orgulhoso e muitas vezes até falei, porque eu poderia ter sido assim mais também, né? Que bom. Olha só, papai que está nos acompanhando. Vejam por esse depoimento que vale a pena nos esforçarmos para sermos melhores pais, porque realmente a recompensa é muito grande. É emocionante
quando a gente vê isso que o Manuel falou, refletido nos nossos filhos. Vale a pena você investir no seu filho, vale a pena você dedicar o tempo necessário para que ele perceba que o papai está ali dando atenção, ajudando a mamãe e acompanhando toda a evolução da casa. Então, papais, nosso abraço, a Escola de Pais reconhece e valoriza muito o trabalho do papai. Mas a mamãe também é muito importante, né, mamãe? Ah, sem a mãe... Mãe, é a coisa mais linda que eu acho, depois que a gente se torna pai, é a maternidade. Eu acho que a maternidade é algo assim que me encanta, né? Quando eu vejo os meninos hoje todos grandes pais, e eu lembro com a Chile grávida, né? A gente gosta de falar quando nós estávamos grávidos, né? Eu acompanhava a Chile nas visitas médicas, e hoje eu vejo assim a família toda criada. Falei, como é bom, como é divino. E a maternidade é algo assim que me encanta. Eu não tenho nem palavras para dizer assim o que eu penso sobre a maternidade, porque é encantador. Eu fico maravilhado quando eu vejo uma mulher grávida, né? Quando eu vejo um neném, estou com um netinho lá de 1 mês, é a coisa mais linda do mundo. E eu queria passar para você, Francisco, quando você me deu essa tarefa de vir aqui, eu fiquei lendo alguma coisa, vendo alguns vídeos, e eu vi um depoimento de um jovem pai. Ele falou assim, que não tem dinheiro no mundo que paga quando ele chega na casa dele e a filha dele chama ele de papai. Ele falou, olha, não dá para mim falar para vocês o que eu sinto, descrever esse sentimento, essa emoção de uma filha me chamar de papai. Um jovem pai, né? E eu fiquei me voltando lá atrás e pensando como é legal mesmo, né? Que bacana, Manuel. E agora só que não tira férias, né, Francisco? Isso aí. Pai não tira férias, né? Pai nem mãe tira férias. É para toda a vida. E ser mãe hoje, também, diante de tudo que estamos vivendo, é um grande desafio. Conciliar o papel de esposa, de profissional, aquelas que estão no mercado de trabalho, né, e que precisam sair para trabalhar, além de ser mãe, ser esposa, né, cuidar da casa, enfim, administrar isso tudo é um grande desafio, não é, Leide? Como que você pode nos dizer da sua experiência como mãe nesse sentido? Realmente é um grandiosíssimo desafio conciliar esses papéis todos que a mulher tem que desenvolver, né? Como profissional, como mãe, como esposa, como dona de casa. Então, é uma exigência muito grande que, às vezes, nos sobrecarrega de tal maneira que, às vezes, podemos até nos tornar insuportáveis. Eu estava lendo um texto que me mandaram esses dias sobre isso, que a sobrecarga é tão grande que nós nos tornamos insuportáveis, porque nós temos que, ao mesmo tempo, cuidar da disciplina, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, e ficamos, de alguma maneira, sobrecarregadas, e isso nos estressa muitas vezes. E vamos ficando em segundo plano, e pode, às vezes, nos tirar do sério, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer é que essa experiência de ser mãe, eu sempre repito isso na Escola de Pais, que a gente lembrar, quando a gente falar em mãe, nós lembrarmos das nossas... Que lembranças, que memórias afetivas que nós temos das nossas mães. Quando você fala em mãe, o que te vem à memória? Você lembra de quê? Você tem aquele sentimento? Qual a emoção que aflora na sua vida? Você tem lembranças de uma mãe afetiva, de uma mãe amorosa, de uma mãe cuidadora? Ou você tem sempre aquela lembrança de uma mãe que não foi tão amorosa, que não foi tão afetiva, que não foi tão cuidadosa? Porque, na minha concepção, nós temos que ter a referência de mãe como amor, como afeto, como aconchego. Porque nós temos a responsabilidade de disciplinar, de educar. Mas, sobretudo, mãe tem que ser aquela experiência de amor. Quando você lembrar
de mãe, você fazer a conexão com o amor, com o afeto, com o aconchego, com a aceitação. Então, para mim, esse é o papel fundamental da mãe. E hoje, realmente, conciliar a mulher profissional, que tem que se desdobrar no trabalho, estou falando agora fora da pandemia, né? Na vida normal que nós tínhamos, no trabalho externo, e depois em casa, mais a sobrecarga, a dupla tarefa de você chegar e você continuar com a sua dupla jornada, e você desenvolver todos esses papéis com excelência, é muito difícil. Então, exige de nós muita entrega, muita, às vezes, capacitação mesmo. E a gente percebe, Leide, que, às vezes, nos encontros da Escola de Pais, a gente encontra muitas mães angustiadas que, às vezes, falam assim: puxa vida, eu não sou a mãe que eu gostaria de ser. Às vezes, isso que você falou, dessas dificuldades que podem surgir, e como que a Escola de Pais pode nos orientar, né, nesse sentido, de nos capacitar mais, né, de trazer essas habilidades para as mães, e, sobretudo, que as mães possam entender que ela está sempre fazendo o melhor papel, desde que elas se dediquem e procurem esse caminho, não é? Eu vejo que não temos perfeição. A Escola de Pais também não tem um livro de receitas, né? Nós repetimos sempre na Escola de Pais que nós erramos muitas vezes, não por falta de amor, com algumas exceções, claro, mas nós erramos muitas vezes, às vezes, por falta de conhecimento mesmo. Nós precisamos buscar conhecimentos de como lidar. Afinal, é a primeira vez que estamos desenvolvendo aquele papel. É a primeira vez que você é mãe, que você fica grávida. É a primeira vez que você é mãe de um filho de um mês, de 5 anos, de 10 anos. Depois é a primeira vez que você é filho de adolescente. É a primeira vez que você é mãe de adolescente, é a primeira vez que você é mãe de um adulto. Então, todo esse processo, ele é uma aprendizagem. E nós erramos tentando acertar. Muitas vezes, o que acontece conosco é que a gente pode errar menos, né? Errar menos porque a gente quer acertar, mas erramos mesmo, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de capacitação. Mas também estamos aprendendo juntos, né? Porque é a primeira vez também que você está desenvolvendo esse papel. Muito bem. E assim como o Monel Sérgio falou da emoção de ser pai, desse jovem que sentiu tão bem ao ver a filhinha chamá-lo de papai, você acha, Leide, que a casa deve ser um lugar acolhedor em que o filho sinta bem, sinta prazer em estar de volta à casa, principalmente aqueles que já são adultos, né, às vezes já casados, não é? Então, você acha que a casa é um lugar de aconchego? Como você faz isso na sua casa, lá em casa? Eu acho que, de maneira simples, como eu falei, mãe, referência de amor. E a gente faz isso de várias maneiras. Uma delas pode ser até pela parte do estômago mesmo. Eu acho que casa de mãe tem que cheirar, ter aquela memória olfativa, né, da comida cheirosa, da comida gostosa, dos filhos que chegam para uma reunião de almoço, a reunião ao redor da mesa, né, sempre que vamos comemorar alguma coisa, estamos sempre ao redor da mesa, né? Sempre estamos nos alimentando. E aquele alimento que recebemos, tanto material, também como o alimento espiritual, que é o aconchego da família, que é ali onde você é o que você é, que é onde você é aceito, onde você é querido, onde você sabe que você é amado, seja você quem for. Então, essa memória afetiva, ela passa também por esses momentos que nós vivemos também ao redor da mesa, né? Degustando
e rindo, e nem sempre, né? A gente sabe que família é feita também de muitos desafios, não é aquela coisa cor-de-rosa que todo mundo, a gente usava antigamente essa expressão, né? Não, você imaginar que você vai chegar em casa do trabalho e que vai estar tudo muito bem, tudo organizado, tudo aquele mar de rosas. Não, não é assim. São muitos desafios, são muitos conflitos que a gente tem que administrar, mas, ao final, o que vai ficar realmente quando não existir mais esse pai ou essa mãe presente, que fique aquela memória do aconchego, da aceitação, do amor e do acolhimento de cada um. Muito bem, que bacana. Eu fico feliz por saber que lá em casa esse aconchego está sempre presente com os nossos filhos. E a gente quer agradecer aqui a participação da Gisele, que nos trouxe a experiência dela com os filhinhos dela, as filhinhas dela. O Manuel Sérgio, que nos trouxe aqui o seu depoimento como pai, como avô da sua convivência familiar, e a Leide, que falou um pouquinho aqui do papel da mãe. E, para finalizar, eu queria dizer que a família, ela é formadora dos verdadeiros cidadãos. E eu trouxe brevemente aqui um slide para que nós possamos ter essa memória visual daquilo que nós falamos aqui hoje. Então, a família, ela é formadora de cidadãos. A Escola de Pais tem na sua missão, como está aqui atrás, nesse banner, que o nosso papel é ajudar pais. Nós não queremos impor nada, nós queremos ajudar os pais e mães. Ajudar pais, agentes educadores, ou seja, aqueles que cuidam dos nossos filhos quando a gente não está presente, a formar verdadeiros cidadãos. Porque é isto que vai melhorar a nossa sociedade. Pais sozinhos também, né? Isso, pais, mães sozinhos, avós que cuidam de filhos, pessoas viúvas, de netos, pessoas que às vezes, infelizmente, se separam, mas jamais vão deixar de ser pai e mãe. Então, é importante que a família seja essa formadora do cidadão do futuro. Então, eu vou pedir ao Gleiton para colocar esse slide, Gleiton. Já está aqui, né? Ok. Então, essa é a nossa missão, não é? E também o objetivo da Escola de Pais, o próximo slide, Gleiton. Pode clicar aí que vai vir mais um slide, que é exatamente o papel da Escola de Pais como fortalecedora da família. O nosso trabalho é um trabalho preventivo de fortalecimento da família, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos é com o propósito de fortalecer a família para melhor educar os filhos. Se eu tenho uma família forte, uma família equilibrada, com certeza os nossos filhos poderão receber uma educação melhor. Então, esse é o objetivo maior da Escola de Pais, e eu creio que deve ser também o objetivo maior de cada família que nos acompanha. Assim como também a presença de Deus, a presença do espiritual, da reflexão, para que nós consigamos levar adiante esta missão. Mais um slide, próximo, para que nós possamos, então, encerrar a nossa participação nesta noite. Ok. E olha aí, como mensagem final: aceitar e amar o filho, ser pai e mãe responsáveis em educar. Educar significa não impor a vontade de pai e mãe, mas dar uma direção ao filho. Transmitir valores, e isso tudo precisa de ter em casa regras, limites e disciplina. Então, o nosso muito obrigado à Paróquia de São Sebastião pela oportunidade, à Pastoral da Criança pelo convite. Queremos aqui agradecer a Nice, a coordenadora da Pastoral da Criança, também a nossa amiga Renildes, que nos fez o convite, também participa da Pastoral da Criança na comunidade, e o nosso abraço a todos os paroquianos. A Leide está me lembrando aqui, a Fátima, coordenadora geral da Pastoral da Criança na Diocese,
A todos os amigos da Escola de Pais, da comunidade que nos acompanharam nesta noite, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. E nós deixamos então uma oração final para que todos possamos refletir, irmos para nossas casas e adormecermos em paz. Nosso muito obrigado a todos e uma boa noite, e fiquem com esta bela oração. Senhor, diante de Ti, coloco a minha vida, a vida da minha família e também, Senhor, a vida de todos que estão ouvindo esta oração. Que nesses momentos difíceis, o Senhor possa trazer sua divina proteção, porque somente Tu, Senhor, conhece a luta de cada um de nós. Sabes das dificuldades que estamos passando. Que as Tuas bênçãos possam cair abundantemente sobre nossas vidas, segundo a Tua vontade. Inclina, Senhor, seus ouvidos a nós, seus filhos, e receba nossa singela oração, livrando-nos do mal. Amém.